soberano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Queridos, hoje no culto de doutrina nós daremos a continuação do nosso culto que fala do fortalecimento da fé. Eu queria começar falando de um testemunho que eu ouvi de uma senhora em que ela dizia que por vários anos ela estava acamada e não podia fazer suas tarefas domésticas, e ela deitada, ela ouviu no rádio dizer que se uma pessoa acreditasse em Deus e se recusasse a ficar doente e derrotada, poderia ter tudo o que quisesse. Então ela disse que a partir daquele momento ela começou a agir de uma forma diferente
ela começou a agir segundo a palavra de Deus. E com isso ela saiu da cama e Deus atendeu a sua fé. Desde então, tenho feito, dizendo ela, tenho feito todas as minhas tarefas domésticas. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo a necessidade de despertar para uma nova vida de fé e para uma consagração mais profunda, porque elas estão aprendendo a agir de acordo com a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, multidões de pessoas nunca tiveram uma única resposta às suas orações, perdendo as maiorias das bênçãos dadas à vida por causa desta negligência. A maioria das pessoas passa a depender das outras pessoas para obter as respostas em suas orações. Elas oram e pensam e desejam, mas querem sempre alguém que creia por elas. Na verdade, elas não estão orando, mas estão dizendo meras palavras em forma de oração. Porque a verdadeira oração do Novo Testamento é sempre ouvida por Deus e a resposta é certa. Deus planejou que todas as pessoas tivessem esse tipo de fé e resultados. A palavra diz que esses sinais seguem aos que creem e que tudo é possível àquele que crê. Nós encontramos em Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Também encontramos em Marcos 11, 22 ao 24, e Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedires em oração, crede, receber e tê-las-á. Querido, eu às vezes fico pensando como uma pessoa diz que é crente e não confia nas promessas de Deus. Ou melhor, na sua palavra. Então Deus deixou a Bíblia para quê? Se nela contém a sua palavra, você não crê e não tem fé. Se não colocar em prática o que a sua palavra diz. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, nos diz, 15, e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma ordenança. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Está falando de quem crê na palavra de Deus. Versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pegaram todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Também eu encontro em João 14, versículo 12 ao 15. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se amais, guardai os meus mandamentos. Eu fico, às vezes, pensando nessa ordenança do Senhor. Às vezes as pessoas esperam muito para que Deus venha fazer. Mas nós precisamos exercer a fé de que nós já fomos autorizados a fazer no seu nome. Às vezes eu encontro pessoas debochando da palavra de Deus, e eu sei que você tem o direito de não crer e discordar, mas isso é com você e Deus. No entanto, isso não lhe dá o direito de brincar com a fé dos outros. Eu acredito, isso aconteceu e acontece porque essa pessoa nunca teve uma experiência com Deus, ou nunca desenvolveu uma fé de experiência com Deus, a qual gerou muita fé para ver o grande milagre que Deus continua operando nos dias de hoje. Eu queria que você parasse para pensar um pouco em tudo isso. Você pode alcançar esse objetivo se você abrir o seu coração e deixar Deus agir através de Jesus Cristo na sua vida. Eu até compreendo algumas atitudes de algumas pessoas que agem assim, porque eu mesmo um dia me deparei com um crente que veio até a mim e veio falar de Jesus antes da minha conversão. E eu disse para ele que eu já tinha Deus, me lembro como fosse hoje, eu já tenho Deus, eu falo com Ele no meu carro, no banheiro, em todo canto que eu vou. Então foi aí que ele olhou para mim e disse: você não tem Deus, porque se você o tivesse, você não se comportava e falava desta forma. E começou a apontar algumas coisas que não condiz com a palavra de Deus. E eu fiquei naquele momento tão zangado, tão perturbado, que eu disse para ele: eu vou comprar uma Bíblia e vou ler e vou desmascarar esses crentes comedor de feijão que dizem falar com Deus. Imagine como é ruim você ouvir as pessoas dizendo os seus erros. Ninguém quer, não é verdade? As pessoas não querem que as pessoas olhem os seus erros. Então, com tudo isso, me abalou muito naquele momento, porque eu achava que tinha Deus. Eu conversava com Deus, eu tinha momentos com Deus, eu apenas falava com Ele. Então, comprei uma Bíblia e comecei a ler e pedir que o Espírito Santo me fortalecesse
e me falasse através dessa palavra. E continuei lendo a sua palavra. Numa bela noite, de repente, comecei a ouvir aquela voz suave no meu coração e comecei a chorar, como se estivesse me lembrando agora desse momento tão especial que Deus me proporcionou. E na medida que ele ia me falando, percebi o quanto eu não tinha. Eu estava errado. Dali em diante, a minha vida tomou outro rumo. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha paz na minha casa. Um casamento infeliz, com a possibilidade já de separação. E agora Deus tomou a direção de tudo porque eu pedi. Então, a partir daí, eu passei a ter uma mudança, a ponto de minha mulher chegar e dizer que não tinha casado comigo. Pensou um negócio desse? Eu estava no avesso mesmo, né? Ela dizia que não tinha casado com esse homem. Ele já não é o mesmo. Mas por quê? Porque houve uma mudança. Deus me restaurou. Deus tomou a direção dos meus pensamentos, das minhas ações, e Deus tem nos abençoado. E fomos restaurados por Deus, e hoje temos 37 anos de casados. Quero que você saiba que a fé pode ser desenvolvida em uma força viva e poderosa, que não conhecerá a derrota. Eu acho muito lindo isso, porque a fé nos proporciona a ser vitorioso. E isso não é uma coisa especial só para mim. Saiba que você pode dominar todas as forças demoníacas e todas as circunstâncias através de Jesus Cristo. Você não precisa mais ser um escravo do medo, da timidez ou da fraqueza, da falha ou da doença. No versículo 16, continuando, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eles vos concedem. Eu queria que você observasse comigo que nós precisamos despertar para uma consciência de uma nova vida que passou a existir quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. E é como um ramo que está ligado a uma árvore, que é Cristo, que tem a vida, a saúde, o poder, o amor e a natureza dele fluindo através da vida. Lembre-se de que você agora é um portador de fruto da parte de Cristo na terra. Você está nele e ele está em você. As palavras dele permanecem em você, dando-lhe fé para receber o que vem a pedir. Nele você tem o direito de pedir e receber de Deus o que ele tem. Portanto, não fique satisfeito em viver sem os benefícios pelos quais ele morreu para lhe dar. Você foi ordenado para ser o executor da palavra de Deus. E isso significa pedir e receber. Mas eu preciso ter a fé. A sua fé deve ser uma fé viva e ativa, não uma simples fé passiva, intelectual, que todos os pecadores possuem. Você está em Cristo e, como filho e herdeiro de Deus, tem autoridade para agir segundo a palavra de Deus. Lembra-se da mulher? Eu agi de acordo com a palavra de Deus e o resultado apareceu. Você é uma árvore que dá fruto, um produtor de Deus, portanto, mãos à obra e dê frutos para Deus, segundo a sua palavra.
mas nós podemos expressar muito bem isso em João, capítulo 15, de 1 a 16, que fala da árvore, da fruta, né? Aquele que é ligado a mim, né? Exatamente ele está falando disso. Então nós vamos agora para a fé oscilante. Tiago capítulo 1, versículo 5 e versículo 8 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto a ser lhe dado. Peça, porém com fé, mais uma vez, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando eu me deparo com estes textos, me pergunto: quantas pessoas entram e saem na igreja e não têm certeza de Deus, e não confia na sua palavra, não tem ainda uma fé, mas querem sempre ser merecidos. E Deus, por sua misericórdia, nos fala nesse texto bem claro a todos que ainda duvidam dele. Mas veja que o que é uma fé oscilante? Uma fé oscilante é a chamada de uma mente dividida com alteração constante, quando usa que se deseja ou se pede. É uma atitude de sim, não e sim, não. Até o próprio Deus não pode dizer se é sim ou não. No minuto a pessoa está decidida por uma coisa que deseja, e até certo desespero por aquilo que é real, mas no minuto seguinte o recebimento já não é mais tão importante. As pessoas que têm uma fé oscilante, elas não conseguem efetivamente decidir se irão perseverar combatendo até obter a sua resposta. Elas aceitarão a resposta se ela vier sem nenhum esforço da parte delas, mas não estão dispostas a tomar os passos necessários para obter. E aqui a gente entra num grande homem de Deus que nos dá um exemplo de fé e de perseverança. Daniel perseverou em suas orações até receber. Conforme Daniel capítulo 10, versículo 12, então o anjo disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Às vezes eu fico pensando assim, tem pessoas que dizem que Deus não escuta nossas orações. Ah, meu Deus, que tristeza. São pessoas que oscilantes, são pessoas que não acreditam. Daniel passou 21 dias para receber as respostas. Veja que Daniel não desistiu na sua busca e obedeceu aos passos da fé. Há muitos que não querem obedecer os passos da fé. Querem agir como se a fé fosse um interruptor que você chega ali, aperta a luz, aperta o botão e acende a luz. E querem com a rapidez dessa forma. Acreditar em Jesus significa aceitá-lo em relação a tudo que a Bíblia declara ao seu respeito. Isso tem um significado que você recebeu a libertação do pecado, a cura para o corpo, a resposta às suas orações e tudo pelo que ele fez. Ele morreu por mim, morreu por você, para nos dar a vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Acreditar é um ato da vontade. Quando você realmente acredita, é um indicador de que você agiu de acordo com a palavra.
você deu o primeiro passo, ou o passo necessário para obter o que deseja de Cristo ou de Deus. Fé é a ação de considerar coisas que não são como se fosse. Nós encontramos em Romanos 4,17, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fosse. Nós também encontramos em Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 24. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. Eu acho esse texto muito lindo. Eu acho que ele tem uma profundidade muito grande para a gente mergulhar e confiar em Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem ser evangélico, mas elas carregam muitas dúvidas nos seus corações. Dúvidas que não traz a fé no cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Acha que as promessas de Deus foram só para aquele povo, para o tempo antigo. Mas o nosso Deus é de hoje e sempre, eternamente. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus quer te atender, Ele quer fazer você feliz. Eu penso, será que essas pessoas realmente é o que dizem? Evangélicos, homens cheios de fé. Será que é isso mesmo? Porque a palavra de Deus é bem clara na sua palavra. E a minha pergunta é: em quem realmente você crê? Você crê em Deus mesmo? Se não crê nas promessas, então vocês são hipócritas. Dizem uma coisa e fazem outra. Ou o entendimento ainda não chegou no vosso coração para poderem crer. Não sou eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus. Eu fico assim muito às vezes preocupado, porque eu tiro por mim, né? A minha fé, a minha instrução bíblica, ela não foi baseada no que os outros dizem, mas na experiência que eu tive com Deus. Eu tive muitos momentos a sós com Deus, grandes lutas, as quais eu venci. Não foi mérito meu, mas eu digo com toda certeza, foi mérito do Senhor. Pessoas que me conhecem e viram o que aconteceu comigo, foram provações, foram momentos muito difíceis, mas o Senhor nos deu a vitória. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada, alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então eu duvido, a pessoa que duvida de Deus, eu vejo às vezes as pessoas duvidarem da palavra de Deus, mas não entra no meu coração. É impressionante que eu sempre digo assim, eu fui forjado de uma outra maneira, não foi os homens que me ensinaram, mas as experiências que eu tive com Deus, os momentos a sós que eu tive com Deus, momentos de recaída, momentos de ascensão, de fé, de poder, de ver você
usar a autoridade da palavra de Deus e você vê os resultados. Então isso é que a minha fé se baseia. Então a fé, ela não duvida e nem se recusa ao agir da palavra de Deus. A incredulidade também se constitui na recusa de agir de acordo com seu conhecimento em relação à Bíblia, ou na manifestação de sua ignorância em relação à fé. Vejam que a pessoa que não conhece a Deus, que não tem uma base bíblica, não tem uma experiência, fica fácil de recusar, de duvidar. Mas aqueles que têm uma experiência com Deus, em momentos terríveis, em que você compara o início de um túnel e você não vê a luz do outro lado, e achar que nunca vai sair dele, e de repente, na sua confiança, na extração da palavra de Deus, que nos alimenta através da fé, nos mostra uma luz. E às vezes nós achamos que está tão distante, mas ela está tão perto. E isso é o que eu digo: se você não conhece, não é possível agir, porque você não compreende. E se não compreende, como temer e agir, se você não sabe como agir? Nós falamos muito a respeito da pessoa ler a Bíblia, pedindo a Deus orientação, sabe? O importante é você ler a Bíblia pedindo: Espírito Santo, fala comigo. Eu cheguei até a dizer assim: Senhor, se realmente tu existe, como esses comedores de feijão dizem, fala comigo. Veja que a cura para a incredulidade é um conhecimento completo da palavra de Deus. E a separação ou consagração, a obediência plena, independente de quão impossível isso possa parecer no momento. É muito difícil você crer na palavra de Deus, principalmente quando você está vivendo um momento de dificuldade, um momento terrível na sua vida. Mas se você deixa, nesse momento, o seu clamor chegar a Deus, de coração, de entendimento, sabe o que vai acontecer? Deus vai mudar essa história, porque Ele mudou a minha. Então nós vamos entrar agora na fé inabalável. Hebreus 10, 23, por isso que precisamos conhecer a palavra, diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Ele é fiel. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora a fé, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Eu acho fantástico isso aqui, porque às vezes eu fico pensando assim: como é que eu quero receber algo de Deus se eu não tenho intimidade, se eu não tenho conhecimento, se eu não adquiri fé? E parece que Deus sabia tanto das nossas fraquezas, que Ele fala em Tiago, capítulo 1, de 5 em diante, Ele fala sobre a gente pedir fé. Porque nós carecemos da fé. E por essa carência de fé, é que Deus nos abençoa. Veja que a fé inabalável é aquela que aceita Deus segundo a sua palavra, sem questionamento. Deus nos ordena a pedir com fé, sem dúvida, lá em Tiago 5 ao 8. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitado pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A pessoa não tem. Aí eu fico assim, pensando, olha, às vezes as pessoas entrando dentro da igreja,
As pessoas sentam, saem, levantam e voltam. E a gente vê, meu Deus, cadê a mudança? Cadê as atitudes? Cadê a fidelidade, a confiança em que Deus é o seu Senhor, que é o provedor, que é aquele que lhe dá a vida, que lhe dá a sua saúde? Cadê? Porque quando nós nos rendemos ao Senhor, é porque a fé chegou ao nosso coração. Nós, ao chegarmos ao Senhor de verdade, porque Ele disse, buscar o Senhor de todo entendimento, de toda razão, de tudo. Esse versículo é muito legal, porque ele fala do seu desprendimento com esse mundo. Ele fala totalmente de uma coisa íntima que Deus quer ver na gente. Essa sinceridade, esse contexto de que eu pertenço a Ele. Eu não estou preocupado com A ou com B, ou com as coisas que acontecem no mundo no dia de hoje, porque nós temos que saber quem é o nosso Redentor. Né? Como o meu Redentor vive. Né? Então isso é fé. Recusar-se a duvidar, imaginar, questionar ou relacionar sobre qualquer detalhe em relação ao que foi pedido a Deus. Quantas pessoas estão pedindo a Deus e de repente elas param e dizem, não, eu acho que Deus não vai atender o meu pedido. A fé tem absoluta confiança sobre o que foi pedido de acordo com a palavra de Deus. Porque ela se apoia nas promessas como a base da resposta e não nos sentimentos ou sentidos. Ela se recusa a agir de forma contrária ao que foi pedido ou a questionar a demora em receber uma resposta. Veja que a fé inabalável considera o pedido como atendido, independentemente de todas as evidências externas em contrário. É engraçado, né? Já pensou você dizer assim, eu pedi isso e já estou recebendo porque eu creio. Mas falar isso é fácil. Mas eu quero entender, você falar com aquela certeza. Né? Outro dia eu tinha pedido a Deus uma coisa que eu achava assim impossível. E eu disse, Deus, eu preciso resolver isso assim, 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 assim. E eu acreditei, naquele momento eu disse, Senhor, eu creio que eu já recebi. E eu estava saindo, sexta-feira eu entrei no banheiro, e quando eu estava saindo do banho, eu vi aquela voz que dizia assim, filho, eu já te dei o que tu me pediu. E eu olhei assim para aquela voz e disse, Deus, está brincando comigo? Está brincando comigo? Mas eu creio, se é do Senhor essa voz, tudo dá certo. E quando foi na segunda-feira que eu fui até o local para resolver, estava do jeito que Deus disse que ia dar. A fé, ela ri das impossibilidades e confia plenamente no fato de que Deus é capaz de cumprir o que Ele prometeu. A fé verdadeira agradece antes de receber o pedido. Ela enxerga adiante como a experiência de uma criança crendo que irá receber o que pediu. Aquela criança, papai, o senhor vai me dar isso? Papai, vou. E ela fica ali tranquila, porque já se considera que vai receber do pai. Agora nós vamos falar uma coisa que é muito comum, a fé humana. Jesus, lá em Marcos, novamente, 11, 22 ao 24, Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser
a este monte, ergue daqui, eu gosto desse texto, e te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disseres lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede, recebei e tê-leis. Bom, a fé humana, nós sabemos que é simplesmente o exercício da nossa faculdade humana, quando a confiança é convicta de que podemos acreditar em Deus e que é verdadeiro em relação a tudo que prometeu. Todos nós somos capazes de ter fé. Eu acho muito interessante isso, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então todos nós somos capazes de ter fé. E essa fé, muitas vezes, nós temos fé nas pessoas, nós temos fé em nós mesmos. Uma pessoa às vezes promete alguma coisa, você confia naquela pessoa, naquela promessa. Isso é uma fé humana. A fé é um atributo humano e para o homem era algo natural acreditar em Deus antes de sua queda. Não havia motivo para dúvida ou incredulidade da parte do homem antes disso. Mas aconteceu que Satanás foi quem injetou a dúvida e a incredulidade na constituição moral e espiritual da raça humana. Desde a queda do homem, e por causa de sua quase total depravação, passou a ser um grande esforço ter a mesma fé simples e inabalável que lhe era natural antes da queda. E, portanto, é de suma importância livrar-se desse sentimento quanto se é salvo. Já a fé divina não é somente um atributo natural do homem, mas também um atributo de Deus. É a absoluta confiança e convicção de Deus em seu próprio ser e em sua própria palavra. Se nós não temos essa confiança, se nós não temos a certeza de Deus, é difícil termos essa fé divina. Veja que ela traz o absolutismo, a certeza de que Deus, Ele existe e que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí nós encontramos um outro texto em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Diz que o universo foi formado pela fé, por meio da palavra de Deus, e o que não existia passou a existir. Deus tinha fé nele mesmo quando formou o universo. Ele acreditava que ele podia criar o que ordenasse e chama à existência coisas que não existiam como se existisse. Nós, em Romanos capítulo 4, versículo 17. Encontramos também em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando afronto, e assentou-se à destra do Pai, do trono de Deus. E aí nós encontramos também em Gálatas capítulo 2, 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui a gente encontra em Gálatas 2:20, que aponta para a fé do Filho de Deus. Portanto, Cristo também tem fé como o Pai. Na verdade, Ele é o autor e consumidor da fé. Portanto,
nós também, pois estarmos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E aqui a gente observa também, irmãos, que essa verdade de Deus, ela transcreve uma necessidade que precisamos ter, a confiança, a certeza que Deus, Ele é Senhor de nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, fala de fé, que persevera juntamente com a esperança e o amor, significando que estas três qualidades são eternas como atributos de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Queridos, nós precisamos construir uma fé não baseado no que os outros dizem, mas construir a fé baseado no que Deus vai falar ao seu coração, como falou ao meu coração, quando você dispor de tempo para ler a sua palavra, para compreender o que o Espírito Santo quer lhe dizer. Aí sim, o discernimento vai chegar ao teu coração, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer serenidade, confiança. Irmãos, o medo não vai mais existir, o temor não vai mais existir, porque se você está com o Senhor, quem tentará contra ti? Quem tentará o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir ao seu favor? Queridos, eu agradeço muito a Deus. Deus tem colocado no meu coração esse tipo de fé. Às vezes eu me encontro com pessoas e dizem assim: pastor, por que o senhor não muda? Porque não tem como eu mudar. A minha base espiritual não foi feita pelos outros, mas foi feita pela experiência e a graça de Deus sobre a minha vida. Por isso hoje eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o seu nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que nessa noite essa palavra possa despertar em você um novo amanhecer, uma nova estratégia de buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento na sua vida. Que você possa ver que aquilo que agrada a Deus é a fé. Se lembra do centurião? Foi pedir pela cura e ele disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizeis só uma palavra e o meu servo será curado. Querido, isso é agir na palavra de Deus. Isso é saber que Deus tem o poder. E quando aquele centurião chegou lá, ele pôde ver que aconteceu porque ele creu no poder de Deus. E Jesus, por outro lado, disse: nunca vi tanta fé. Porque Deus se agrada em que a gente tenha fé. Jesus também se agrada que você dê valor àquilo que Ele fez pela sua vida. Sabe, se você hoje não tem fé, é bem simples, peça a Deus. Grave esse texto, Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8, que fala de pedir fé. Peça a Ele fé e Ele vos dará. Ele dará porque Ele tem a maior alegria de que você tenha essa fé divina, que você compreenda os preceitos de Deus e seja uma pessoa transformada. Nem tudo está perdido. Os nossos olhos podem contemplar coisas terríveis, mas quando nós desviamos os nossos olhos deste mundo e olhamos para Cristo pela fé, veremos que há esperança para todos nós. Esperança de transformarmos nossos corações, esperança de termos uma vida melhor,
diferente, mais cheia do Espírito Santo. Deus lhe chamou para fazer a obra e ser um produtor de frutos. Seja esse produtor de frutos. Tenha fé inabalável. Eu queria orar por você, que nessa noite nos escuta e a sua fé está abalada com essas coisas terríveis. Eu já nem assisto mais televisão porque me dá um mal-estar tão grande. As pessoas só trazem terror e esquecem que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E essa é a esperança e essa é a alegria que nosso coração é contemplado. Saber que Deus é o Senhor de nossas vidas. Saber que Ele está no controle, tudo vai mudar. Tudo vai ser coisa melhor. Eu acho que nós não seremos mais os mesmos, porque dentro de nós nascerá essa semente que está sendo plantada, a semente do amor, a semente da compreensão, a semente de cuidar uns dos outros. Não só falando, não só agindo para que as pessoas possam ver. Porque nós encontramos muitas pessoas ainda querendo se mostrar, fazer as coisas para que a pessoa seja vista. Mas não precisamos fazer para as pessoas verem a gente fazendo. Nós precisamos ter um sentimento que Deus olhe para a gente e confirme o nosso sentimento. Que Deus nos abençoe. Mas eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos diante de Ti essas pessoas que nos escutam hoje. Que elas possam, ó Deus, criar nelas uma fé inabalável. Essa fé divina, que o inimigo não tem o poder de roubar. Essa fé que o Senhor, eu fui contemplado por ela e te agradeço, Pai. E assim como eu tive grande alegria de tê-la, de recebê-la de Ti, eu também terei a alegria imensa de ver outras pessoas recebendo esta fé, criando essa fé inabalável, essa fé divina no seu coração. Assim, Pai, eu oro por todos, em nome do Senhor Jesus, e que o amor do Senhor Jesus, as santas e eterna consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.